Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, no espiritual existe ceia com Jesus? Oh, meu Deus do céu! Gente do céu! Você sabe por que a pessoa perguntou? Tem um texto mais comprido lá, mas a pergunta é resumida nisso daí. Aí está escrito assim na Bíblia: hoje mesmo você estará ceando. Então tá lá, ceando, ceia no espiritual. Nossa, meus queridos, ceia no espiritual. Primeira situação onde apareceu foi quando Jesus pegou e falou que hoje mesmo o cara lá estaria ceando com ele na mansão dos mortos. E aqui na mansão dos mortos, o que acontece? Aqui na mansão dos mortos, os espíritos que estão na mansão dos mortos, porque depois do terceiro dia, Jesus subiu aos céus. Na mansão dos mortos é onde ficam espíritos mais densos. Isso, espíritos densos. Os espíritos densos, gente, eles têm costumes como humanos. Eles têm uma relação humanoide. Eles estão apegados, atrelados como os humanos. Então, eles se alimentam de lá de ceias mágicas. É como se eu pegasse e colocasse isso daqui como um salgadinho, um biscoito para comer e falasse, transformasse: olha, para o espírito, isso aqui é um salgadinho. Aí o espírito vai lá e come e vai comendo. Você já viu hipnose, como é que funciona? Da hipnose você tem aquelas pessoas que pega e fala assim: olha, pega uma cebola e pega e fala assim: olha, essa cebola, ela não é mais cebola, ela é uma deliciosa maçã, suculenta, docíssima. Aí a pessoa pega e come. Ele está comendo uma cebola achando que é uma maçã. É igualzinho. No espiritual não tem nada diferente. É exatamente a mesma coisa. O que acontece, o que se passa? No espiritual, nessa área aqui de espíritos densos, eles comem. Então, para o espiritual, ele monta aquele banquete, ele se esbalda do banquete. Mas, professor, ele come, faz xixi, cocô? Não, moço. Mas ele tem a sensação de que está comendo, ele tem a sensação de que precisa ir no banheiro, ele tem a sensação de que precisa fazer não sei o quê, ele tem a sensação de que ele está cansado, ele tem a sensação de que ele está feliz, que ele está triste, ele tem um monte de sensação humana. É como se ele estivesse humano ainda, mas em espírito. Então ele está ali mantendo essa situação. Quando ele pega e chega aos céus, gente, aí não tem essas firulas, não tem essa alimentação. A alimentação de quem está nos céus não tem a ceia, não se ceia nos céus. Vou ceiar com Jesus, você não vai ceiar com Jesus, você vai conviver com Jesus. Você vai estar no seio de Jesus, ou seja, no meio de Jesus, entre Jesus. Certo? Então você vai se alimentar da palavra de Jesus. E Jesus já falava: não só de pão viverá o homem. Ou seja, ele já vai falando tudo as coisas que é para a gente entender, para a gente aprender, para a gente fazer a devida compreensão. Então não é assim, dessa forma, como o povo fica pintando pavão. Existem situações, existem coisa. Então é tipo assim, não é nem 8, não é nem 80, é o entendimento que faz. Se você quiser ceiar com Jesus, você vai ter que ficar aqui no planeta Terra como um espírito não evoluído. Agora, se você quiser ceiar com Jesus, estar ao seio de Jesus, aí você precisa ir aos céus. Se você quer bater um rango com Jesus, uma vez ou outra ele deve aparecer por lá na mansão dos mortos. Se aparecer, porque eu também não sei. Agora, se você quer estar no meio de Jesus, beleza. O que você quer? Você quer se comer mesmo, bater um rango nervoso, um café da tarde com Jesus?
é melhor se alimentar da energia dele, né? É melhor se alimentar do conhecimento de Jesus do que assim. Assim acredito seja a pergunta. Deixa eu ver aqui de novo. No espiritual existe ceia com Jesus? Espírito come, professor? Espírito come. A outra pergunta seria, mas professor, espírito não come? Come. O espírito se alimenta do que então, professor? Se alimenta de Deus, se alimenta de energia, se alimenta de amor, se alimenta de tudo que existe. Exemplo, vamos supor que eu estou num lugar onde não tem sol. Mas professor, eu vou me alimentar como se eu precisava do sol? Não é essa alimentação. Mas professor, e se eu estiver num lugar como Marte, assim, que bate um sol lascado, eu vou me alimentar do quê? Não é assim que funciona. O universo, ele existe uma energia, ele existe várias energias. É como se o universo tivessem vários equipamentos. Eu tô dando uma parábola, não é assim, tá? Pelo amor de Deus, só para facilitar o entendimento para você, é uma didática. É como se no universo tivesse um monte de equipamentos emanando vários raios, várias ondas. Tivesse várias antenas de celular no céu e ficasse emanando aqueles raios gamas, raios X, raios de tudo quanto que tem no universo, que a grande maioria é os gamas. Bom, muito bem. E tem os plasmas, e tem tudo quanto que energia que tem. Tem a frequência solar, frequência radioativa, frequência de não sei o que, tem um monte de frequência. Até aí tudo bem, maravilhoso, lindo, incrível, olha só que coisa mais bonitinha. Essas frequências, elas ficam no universo, são uma energia que o universo cria. Essa energia é uma energia infinita, ela é infinita. E o espírito, por estar em frequências similares, eles conseguem absorver isso. Exemplo, vamos imaginar que o espírito das trevas, ele é um vidro. E o espírito dos céus, ele é uma louça. Então eu tenho um vidro e tenho uma louça. Tudo bem? Muito bem. Tenta imaginar isso, uma louça. Se eu pego no sol e coloco a louça e o vidro, aponto. Então eu tenho a louça e eu tenho o vidro. No vidro, o sol passa, ele não esquenta, o sol ultrapassa ele e ele não se alimenta dessa luz. O da louça, ele vai ficar lá e fica pegando, esquentando, captando toda a luz. Assim acontece com os espíritos das trevas e os espíritos da luz. Os espíritos das trevas, eles não se alimentam da energia de Deus, porque a luz que poderia esquentar ele, a luz solar, ultrapassa eles não conseguem captar, não conseguem se alimentar de Deus. Então eles têm que pegar uma luz de isqueiro, uma luz humana, uma luz matéria, que é o chi humano, ele tem que pegar essa luz matéria e usar isso para o seu alimento, para se ceiar. Ok? E os espíritos de luz, ele não precisa desse isqueiro, ele simplesmente abre e fala: olha, eis que aqui está o sol, e fica igual um gatinho lá, né? Que o gatinho fica grunhando, né? Quando está todo descansando, tomando um sol gostoso, maravilhoso, né? Lagartixando, como o pessoal diz, né? Pois é mais ou menos assim. Então, espíritos densos se alimentam, sim, de energia da matéria. E espíritos de luz, não. Por isso eu falo para as pessoas, você não precisa alimentar espíritos de luz em altar, em terreiro, em lugar nenhum, porque espírito de luz não se alimenta desse tipo de luz. Espírito de luz se alimenta de luz diretamente divina. Espíritos das trevas é que acabam pegando essas energias que são doadas para eles e acabam usando para eles para não ter o devido desperdício.
Então, meus queridos, cuidado com a coisa que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo. É uma questão de crença. Eu não sou o dono da verdade, sou um professor que trago possibilidades, trago estudos diferentes das mesmas coisas. Vocês são os responsáveis por si. A verdade está dentro de ti. Então, muita prudência, muito estudo, muita reflexão, pois jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Gostou do vídeo? Compartilha. E não esqueça de dar o joinha, tá, gente? Para ajudar a gente. Deus abençoe. Namastê.